na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Abençoa o rock, abençoa todos vós também, amém, Jesus, porque é isso que nós necessitamos. Eu já falei essa palavra aqui, acredito, mas vou repetir antes do louvor, rapidinho. Jesus, numa determinada ocasião, ele estava participando de uma mesa com os pecadores. Aí eu me pergunto, Reinaldo, você é santo? Justificado, mas pecador. Jesus poderia estar sentado contigo. Está? Mas a Bíblia, interessante que a Bíblia, quando fala esse texto, ele se refere a todo tipo de pecador. Aquele pecador, prostituta, cobrador de impostos, que eram considerados como um dos maiores pecadores, né, da época, e hoje ainda o são, é outra conversa. Ladrões, enfim, esses pecadores, ele estava sentado comendo com esses pecadores. Mas Jesus, como pode? E veio a ele naquela ocasião. Meu Deus, poderoso. Dois tipos de gente, os escribas e os fariseus, só para contradizer, e foi interpelado a respeito disso, pecadores. E Jesus lhes propôs uma parábola. E nessa uma parábola ele contou 3 casos. Não vou contar os casos, que vocês devem conhecer. E eu fico pensando aqui, só abrir um parêntese. Jesus ele veio com um objetivo: trazer a salvação à humanidade. Amém? Amém. E nós somos salvos por isso. Mas antes de Jesus, é interessante que praticamente no mesmo período veio um outro, que era primo de Jesus, que Jesus o encontrou 2 vezes basicamente, um no ventre, ambos estavam no ventre, e lá na ocasião do batismo. Mas esse outro personagem, depois de Jesus, ou que veio anteceder Jesus para preparar o caminho da salvação, interessante isso, né? Ele era um cara estranho, muito estranho, muito estranho. Se eu cruzasse com João Batista aqui, era estranho, né, pastor? Um cabra que se ausentou da sociedade daquela ocasião e foi viver uma vida desértica, e quem queria ouvi-lo teria que ir lá no deserto. Ele tinha uma palavra estranha. Se eu fosse pedir conselho para João Batista, o que vocês acham que ele ia dizer para mim? Ei, Reinaldo, talvez assim: se arrependa, raça de víbora. Talvez isso, que era essa palavra que ele tinha. Mas ele veio preparar um caminho para o Salvador. E nós vemos o Salvador comendo com os pecadores. Aí vem os santos, né, da época perguntar se ele era o Salvador, o que ele estava fazendo aqui, e ele propôs uma parábola. Eu ia cantar outra canção,
mas o enredo é o mesmo, e vocês vão entender. A parábola que Jesus contou, pode soltar, falava a respeito de perdido, dracma perdido, ovelha perdida, amém? E o filho perdido. Ele deixou a casa e saiu pelo mundo. De coração no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram, e ainda estão assim. E vão continuar até um dia veio regressar. Posso pensar no que o mundo tem preparado. Sem ações tem passado e tudo falsos amigos por aí, seres vazios mas cheios de palavras vãs, que grande ilusão perdiam ao seu jovem coração. Nunca é tarde, não sai da escuridão, a noite dia nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos que amam. Parece sonho, mas não estamos enganando. O coração de quem ama não pode esquecer. E aos passos fracos, promissões, os olhos sempre no chão. Eu sei que mas não vai acertar. Pergunta a mim de novo aqui ficar. Mas somente onde passei. Filho sem luz, sem terra, ele diz: já vou. Que o Senhor nos mostre de novo o caminho para o renascer. Novo proceder, a mais perfeita é a comunhão. Vocês. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos que amam. Aleluia! Louvado é o Senhor! Nunca é tarde, não sai da escuridão, a noite dia nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos que amam. Eu ia cantar um louvor, mas não vou não. Essa canção foi o Eliseu pediu que eu cantasse. E o enredo da história que trouxe é a mesma. Eu ia cantar Ovelha Perdida, de José de Paula. Mas fica para a próxima, amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bateu na coisa. Amados, bom é estarmos aqui louvando a Deus. Chegamos aqui às 16 horas, tivemos uma bela escola bíblica. Depois tivemos a oportunidade de ouvir um momento
bíblico aqui, doutrinário. E uma coisa que eu faço observação, irmãos, antes de iniciarmos a ser do Senhor, é que eu escuto que os cânticos, eles alegram o nosso coração, fala na nossa alma, tem uma palavra composta, motivacional, mas uma coisa que tem que ficar para as nossas vidas, irmãos, que é só a palavra de Deus. Eu medito muito quando venho para cá aos domingos, na escola bíblica, ao ponto de refletir como que nós estamos, o que nós temos alcançado. Eu vejo aqui a insistência do pastor Reinaldo no ensinamento, em que o objetivo é que nós venhamos captar a mensagem do Senhor. E tudo isso não é do homem, isso aí é a vontade de Deus nas nossas vidas, né? E eu quero dizer aos irmãos que não têm conhecimento que nós, na nossa escola bíblica, temos uma revista nova. E ela trata de um ensinamento, irmãos, que é interessante, o comportamento do crente. Vai tratar da ética cristã, irmãos, e vários princípios bíblicos. E olha que, quando se trata de princípios bíblicos, irmãos, hoje nós estamos aprendendo que os princípios bíblicos, eles são procedimentos estabelecidos por Deus, não se muda. O que nós vamos fazer agora, que é descer e lavar os pés, é um procedimento bíblico dado por Deus, estabelecido para que nós estivéssemos aqui vivenciando e praticando. E essa é a vontade do Senhor, irmãos, que nós cresçamos dia a dia na graça e no conhecimento. E eu confesso, irmãos, que o nosso momento aqui da escola bíblica, ele tem sido um dos mais ricos possíveis, porque tem sido aberto a palavra para nós de uma forma a qual nós somos até constrangidos pelo Senhor por não estar ainda de conformidade à vontade do Senhor. Vai trazer muito choque essas lições que nós temos aqui, e quisera Deus que a igreja num todo tivesse assim um interesse grande, não só da escola bíblica, mas do momento doutrinário, porque vai ser aí que nós vamos crescer na graça e no conhecimento. O que eu mais observo, irmãos, dentro da igreja, servindo a Deus com os irmãos aqui, é esse momento, porque eu vou dizer uma coisa: na eternidade não vai me faltar tempo de adorar o Senhor. Aqui eu sou, se eu pegar para louvar, eu sou uma taquara rachada, mas lá vai ser com perfeição. Aqui eu tenho certeza do que eu preciso, é de saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida e aplicá-la. Porque, irmãos, isso aqui que nós estamos estudando vai confrontar com o meu dia a dia. Qualquer um que participa da escola bíblica aqui ou desse momento doutrinário, ele fala assim: meu Deus, eu tenho certeza, tem misericórdia de mim, porque eu estou o que está sendo ensinado. É pedir de fato misericórdia e se aproximar do Senhor através da sua palavra. Então fica, irmãos, essa pequena observação, que o que está sendo estudado é isso aqui, o comportamento do crente. Está falando comigo diretamente, certamente está falando com todos que aqui estão participando, e certamente a vontade de Deus é que todos participem, e eu quero ser repetitivo, para que venhamos crescer na graça e no conhecimento de quem é Jesus Cristo para as nossas vidas. Louvado é o nome do Senhor. E como eu disse, irmãos, o capítulo 13 do Evangelho de São João é justamente um procedimento que o Senhor ele estabeleceu para que nós observássemos. E nós aqui temos essa preocupação de aplicar a membresia em São Miguel Paulista no que diz respeito a todo o ministério, porque assim nós entendemos, assim nós interpretamos, assim nós cremos e assim nós passamos para a igreja.
Às vezes há alguém que diz, eu não vou fazer, eu não vou participar, eu não aceito, eu não quero. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. O que não pode é o pastor, o dirigente, ele sonegar essa informação bíblica dada pelo próprio Cristo como exemplo. Então, é o que nós vamos fazer aqui nessa noite, irmãos. Estaremos descendo, lavando os nossos pés uns dos outros. Eu penso, irmãos, que esse momento em que nós nos reunimos para sentar à mesa com o Senhor, ele é um momento exclusivista de contrição. Eu tinha que olhar para dentro de mim e tinha que haver contrição, porque é o que o Rob acabou de mencionar aqui. Você é santo? Sim, mas falta isso, pecador. E olha, irmãos, que o que não falta na vida do crente é ele pecar. Pensamentos, palavras e obras. Ele pode cantar bem, ele pode pular, ele pode fazer mistério, ele pode profetizar, mas ele vive pecando dia e noite. Por isso que dia e noite tem que pedir misericórdia a Deus. Senhor, me ajuda, porque eu sou falho, eu sou fraco, e cada um sabe das suas limitações. Mas quando nós nos reunimos, é justamente para isso, para entendermos qual a situação que nós estamos diante do Senhor e dia a dia nos corrigirmos, porque sim, pecadores, lavados, remidos, esse sangue que foi ministrado aqui nessa noite, foi aspergido na minha vida, não há mais condenação para a minha vida, o meu passado foi lançado no mar de esquecimento, por mais que terrível que foi, mas não existe mais acusação. Então, irmãos, mas entendendo de que eu preciso dia a dia melhorar, é o que diz o compositor aí, ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, precisamos de melhorar. E quem vai nos ajudar? É Deus, na pessoa do Espírito Santo, que está habitando dentro de nós, faz morada dentro de nós. Isto é privilégio da igreja, é privilégio dos santos. Então, nós temos que cultivar, irmãos, e trabalhar essa morada para que o Espírito Santo não saia daqui. Ele esteja sempre aqui, mostrando as minhas mazelas e me ajudando a melhorar diante do Senhor. Então, o momento da ceia é um momento de contrição. Eu tenho que falar, Senhor, me perdoa, sou fraco, falho, errei, cheio de limitações, me ajuda, Senhor. E Ele está aqui pronto para nos ajudar. Louvado é o nome de Jesus. O capítulo 13 de São João, os irmãos mesmo que assentaram, a partir do versículo 4, Jesus, ele disse assim, aos discípulos que ele ali ajuntou, levantando-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Então, o que Jesus fez? Ele estava ali com os discípulos, comendo a ceia pascual. Teve um determinado momento que ele falou assim, ele levantou-se da ceia pascual, ele pegou a vestimenta de cima que ele estava, no nosso caso aqui é o paletó, e aí ele colocou a parte, e aí ele começou, irmãos, a ministrar para os discípulos que ali estavam, né? Aí o versículo 4 diz aqui, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais, ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia
isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés, tomou as suas vestes, assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que vos tenho feito? Então percebe que Jesus, irmãos, dentro de um diálogo com os seus discípulos, no momento da ceia pascual, ele vem e traz, irmãos, um ensinamento que ele ia ali promulgar, dizer: agora vai ser assim, eu vou dar o exemplo, vocês vão agora fazer da mesma forma que eu vos fiz. E aí, irmãos, nós aqui enxergamos os contratempos que teve. Estava lá Pedro, irmãos, questionando porque não se sentia digno. E quem é digno de que o mestre ali debruce à sua frente, venha lavar os pés? E aí Jesus traz a Pedro: se não fizeres, não tem parte comigo. Aí nós poderíamos dizer que aquele que não participa não tem parte com o Senhor? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Nós não podemos ser enfáticos e generalizar, irmãos, porque todos nós temos sim, de fato, parte com o Senhor e uma vivência no seu reino. Mas uma coisa é certa: o Senhor, a vontade dele é que todos nós entendamos qual é a sua vontade, pelo exemplo que ele nos deu, e venha e participe. E aí ele continua, irmãos: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Aí, ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Pastor, mas isso não é literal, isso foi para aquela época. Nós entendemos, irmãos, que se Jesus estabeleceu e ele deu exemplo, aqui nós seguiremos o exemplo que ele promulgou naquele dia. Pronto, acabou, não se fala mais disso. Mas vão dizer e vão replicar de que não foi para aquele tempo, foi figurado. Então nós pegamos a figura que Jesus ali estabeleceu e nós vamos trazer para a prática para aumentar melhor ainda a nossa comunhão, para de fato nos abraçarmos, para de fato lavarmos os pés uns dos outros e aumentarmos essa comunhão, já que alguém cria um contraponto, nós vamos permanecer naquilo que nós entendemos. Porque ele continua no versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E aí ele fecha na palavra-chave: se sabeis essas coisas, felizes sois. Felizes sois se as praticares. Bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, nós queremos permanecer na qualidade de felizes, de bem-aventurado, copiando Cristo, copiando Jesus. Se vocês prestarem atenção no momento do ensinamento, aqui, irmãos, é isso. O que Jesus quer? Que nós sejamos igual a Ele. Sejamos igual a Ele. Eu dizia aqui na quinta-feira, irmãos, sobre o capítulo 11, onde daqui a pouco nós vamos ministrar a ceia de fato, o elemento pão, o elemento fruto da vide, e está lá no seu primeiro versículo, o apóstolo Paulo toma para si uma grande responsabilidade. Ele diz: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o que Jesus espera de mim e de cada um de nós, através dos ensinamentos da escola bíblica, dos ensinamentos no momento doutrinário, nos ensinamentos todos que existe uma ministração nesse púlpito, que nós sejamos imitadores de Deus na pessoa de Jesus. Nada mais, nada mais. O que inventarem a mais disso aí é supérfluo, não serve para nós. Temos que ser imitadores de Cristo. Louvado é o nome de Jesus. Então nesse momento nós vamos descer, irmãos. Eu quero convidar a minha bênção para estar aqui para nós comungarmos nesse momento da troca do lava-pés. E a minha bênção, quem não sabe, é minha esposa. Às vezes eu falo a minha bênção e é a minha bênção de fato, irmãos, há 32 anos. E eu quero dizer desde já para os irmãos, estejam orando por nós,
porque na sexta-feira que vem nós vamos fazer, eu e a bênção vamos fazer um tour ali em Pernambuco. Nós vamos em Santa Maria do Cambucá, vamos em Santa Cruz do Capibaribe, e vamos lá em Surubim. Vamos fazer um tour ali, então os irmãos vão sentir, aqueles que estiverem aqui vão sentir a minha ausência aqui. Nós estaremos fazendo esse tour ali numa missão, e a minha bênção vai estar comigo, porque eu não posso andar sozinho. Então eu quero convidar a minha esposa para estar aqui comigo nesse momento. Eu quero convidar a minha Marcinha, tem um cântico aí, tá bem? Então deixa no altar do Senhor o cântico, e nesse momento nós vamos fazer a prática, irmãos, do ensinamento de Cristo através do lava-pés, irmãos, porque entendemos que assim o Senhor fez e nos deu o exemplo. Então a nossa irmã já está com a oportunidade. Eu convido os irmãos para fazerem a fila, e aí já estaremos iniciando. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Eu vou tentar cantar esse hino, peço que os irmãos me ajudem, né? Mocidade, me ajuda bem forte. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré.
sentir as mãos de Cristo. Não sou mais como era eu ser. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Demais ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da desde que encontrei a Cristo. Aleluia, 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 e assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Assim fez Jesus. Ele pega as suas vestes, ele se come de novo, retorna à mesa e ele pergunta aos seus discípulos: vocês entenderam? Vocês entenderam por quê? A preocupação, irmãos, do pastor, do dirigente, daquele que leciona, é saber se houve um entendimento daquilo que foi ministrado, lecionado. E essa era a preocupação de Jesus com os seus discípulos. Vocês entenderam? Porque vocês me chamam de mestre e Senhor, e vocês dizem bem, porque eu sou. E aí eu repito, irmãos, ora, se eu, Senhor e mestre, eu vos fiz, ou seja, se eu lavei os pés de vocês, vocês também devem fazer da mesma forma uns com os outros. E ele fecha, como eu já disse, mas eu repito, porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Porque na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. E se sabeis essas coisas, lições, se a praticais. Então, estava ali Jesus, irmãos, promulgando de fato, irmãos, algo que iria impactar, irmãos, os tempos, chegaria até os nossos dias hoje, com algumas rejeições ou não, mas nós entendemos que quando nós descemos para aqui, agir dentro diríamos, esse ensinamento de Cristo, irmãos, nós acreditamos que o Senhor também, Ele conosco alegra os nossos corações e nos dá no coração, irmãos, a alegria da bem-aventurança. Louvado é o nome de Jesus. Eu queria pedir agora aos irmãos que aqueles que puderem se colocar em pé, eu vou fazer a leitura do capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 23, e nós estaremos agora entrando no momento do elemento pão e fruto da vide. O capítulo 11 de 1 Coríntios, a
partir do versículo 23, eu leio, os irmãos só acompanham nas vossas Bíblias, diz assim, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Louvado é o Senhor. Saibamos, irmãos, que nós estamos anunciando a morte dele até que venha. E ele vem. Ele está vindo, irmãos. Possivelmente nós não tenhamos tal percepção ou até fé, mas a sua palavra, ela está se cumprindo. E ele está vindo e nós estamos aqui anunciando a sua morte. Da mesma forma que os irmãos estão em pé, eu vou aqui orar pelo elemento pão e nós vamos já comungar com o Senhor. Amém. Glória ao teu nome, Pai, eu toco-me de paz, ele encheu meu coração. Obrigado, Senhor, porque somos privilegiados para lembrarmos que esse ato não foi em vão. O Senhor alcançou a cada um de nós. E aqui nós queremos te render honra, glória, louvor e gratidão pelo teu feito em nossas vidas. Abençoa, Pai, o elemento do pão e continua a realizar a tua vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, na presença do Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com o 301 tá? Louvado no nome de Jesus. Você é convidado a iniciar nesta noite. Quem são as pessoas ou os irmãos que podem participar da ceia? Todo aquele que está em comunhão com a igreja, com essa igreja, e preferencialmente em comunhão com o seu irmão também. Todos esses estão aptos a participar da ceia do Senhor. Cristo já nos preparou, o pão já veio, e agora nos convida a cear. Ele graças a Deus e dá, ele caminho do alto saciar.
diácono estará levando. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, eu repito que esse ato, esse momento, ele tem que ser todo de reflexão, de contrição e de aproximação de Cristo, porque Ele é amor, Ele é graça e Ele é misericórdia. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória do Senhor, irmãos. Comamos. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Deus e Pai, dessa amor da nossa graça, para te agradecer nesse momento, Pai, que estamos aqui lembrando de tudo que Tu fizeste por nós, pelas nossas vidas, Pai, graças te damos. Que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, nos edificar, nos fortalecer, encher-nos do Teu Santo Espírito, para que possamos entender, Senhor, a grandeza desse ato que nós estamos aqui vivendo nesse momento, para que possamos ser mais gratos a Ti, mais humildes de espírito, para entendermos a Tua vontade em nossas vidas. Ó Pai, se for graças que eu venho te pedir nessa noite, e já te agradecer. Amém. Amém. De pé como nós estamos. Nosso Deus e Pai, está aqui, Senhor, fruto da vide que simboliza o sangue de Cristo Jesus. A Tua palavra nos diz que se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós queremos Te agradecer por Cristo Jesus, queremos Te agradecer, ó Deus, porque esse sangue aspergido naquela cruz tinha um grande objetivo, que era alcançar-nos, e nós podemos dizer aqui, Senhor, que fomos alcançados. Abençoa, Pai, o elemento fruto da vida de todos aqueles que estão e estarão participando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, o 39 da harpa. Louvado é o nome de Jesus. Adore ao Senhor com esse cântico, irmãos. 39 da harpa. Bendito seja o poder. Thank you.
assim, obrigado, Jesus. Fala assim, obrigado, Jesus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, em memória do Senhor, irmãos. Bebamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso, a qual nós estamos participando, Senhor, da morte e da ressurreição do Senhor. Pai querido, é cumprimento da Tua palavra, Senhor. Sabemos que um dia nós vamos estar na glória com o Senhor, ceando com o Senhor eternamente. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso, Senhor. A cada um de nós que participamos desse momento, o Senhor lembra, Senhor, de estar, Pai, diante da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por essa bênção tão maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. De paz Ele encheu meu coração quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. O Senhor nos tornou livres, irmãos, livres para o adorar, para o servir e para dizer que Ele é o autor e consumador dessa fé ao qual nós estamos aqui nesta noite proferindo. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós já estamos encerrando, ainda vamos cantar o 101 do cantor, não é? 101 do cantor cristão. Esse hino diz que Jesus ressuscitou, não é? E está vivo. Amém? Só que enquanto nós cantamos esse hino, nós vamos pedir o pastor Reinaldo, que vai aqui na sala à parte, para não atrasar muito os irmãos que estão aqui. Oportunidade hoje, o Messias, a Débora, vamos aqui com o pastor para ter uma palavra que ele quer, né? A Amanda, deixa eu ver. Quem é mais? Quem é mais candidato? Temos aqui. Louvado o nome do Senhor. Quem mais? 101 do cantor, vamos lá? Cristo já
Amém? Irmãos, os nossos anúncios, no próximo domingo, eu vou começar de trás para frente. Nós vamos ter um dia de missões. O culto vai começar, possivelmente, vamos nos encontrar aqui às 13h30 para as 14 horas, começar a fazer uma evangelização no bairro. Não é? Você gosta de evangelizar? Você gosta de pregar? Vem aqui, tá bom? E depois da evangelização, nós vamos ter uma palestra sobre missões e evangelismo com Daniel. Qual é o nome do Daniel? Daniel de Guarulhos. Daniel Gonçalves de Guarulhos. Vale a pena, que esse homem tem sido uma vez. Para a nossa escola, ela está suspensa. Vamos ter uma escola, mas o Daniel, não é? E depois da escola aí vamos ter um lanche lá atrás. Vai ser um lanche suculento, porque esse povo vem lá de longe, né? Vem uma van, carros, vai vir bastante gente. O pastor Perimatécia disse, eu venho mais ou menos uns 10 lá, para ficar aqui, que ele é o presidente da Regional 1, não é? E esse trabalho é um trabalho regional, quem vai estar cuidando de todo o trabalho, e nós vamos ter um pregador diferente. Ele é da onde ele vem? Não é da igreja do Nazaré, quero dizer que ele vem, ele não é. Mas ele vem Camarões, República de Camarões. É um homem que já ouvi pregando. Ele era príncipe de Camarões, então, imagine, né? Mas tem uma palavra de Deus muito boa, não percam. Nós então não teremos um momento doutrinário, não teremos, porque eles vão dirigir todo o culto. E você aproveita para convidar aquelas pessoas que estão desejosas de ter um encontro com Jesus. Porque o interessante, queridos, é que o pastor Perimatécia disse que vem com 10 pessoas não crentes para ouvir a palavra. E seria muito importante você convidar alguém que ainda não teve um encontro com Jesus. Diz, nós vamos ter um culto especial de evangelismo, de missões. Então vai ser um culto maravilhoso, amém? Não percam, amém? Sim, irmão? Então eu estou já anunciando. O que nós vamos ter no domingo a partir das 13h30? E missões e palestra. Quem estiver aqui depois vai ter um lanche suculento lá atrás. E aí depois vem e eles então vão dar seguimento ao culto. E nós vamos estar aqui cooperando. Então pastor, eu não vou, pelo contrário, venha e ainda traga um visitante. Amém? Faça isso. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Muito bem, vamos ficar em pé. Quero agradecer você que está nos assistindo, você que vai nos assistir amanhã com uma mensagem matutina. E eu quero dizer para vocês que ontem nós estivemos na Zona Sul, na igreja do Vargem Grande, e a igreja lá, a igreja do Vilela, uma igreja nova. Compramos agora o terreno e vamos já construir o templo do Vilela. Mas ontem ela já fez 5 anos. E é uma igreja que tem crescido, gente. Nossa, vou lhe dizer, mas já vai começar com um número bom de pessoas lá. E lá fizemos um culto de quase 4 horas. Quase 4 horas. Foi uma glória. Mas vocês não vão ficar só ouvindo que foi uma glória. Porque terça e quinta, a live do pastor Gênio, das 20 horas, vai estar terça e quinta, vocês vão assistir o que foi o aniversário da igreja de Vilela. Amém? Então nós estamos agradecendo, o pastor Reinaldo já deu a palavra para os candidatos, não é? E acho muito interessante. Agora vamos orar para aparecer outros, não é? Para aparecer outros, porque o nosso batismo vai ser no mês de maio, não é? A data acho que é no meado de maio, não sei se é 15, a data depois eu dou para vocês, mas tem tempo, né? Mas é no mês de maio, amém? Assim, quem precisa de oração, levante a mão. Você do seu lado também, se precisa de oração, levante a sua mão aí. Pai Celeste, nós te agradecemos por esse dia tão maravilhoso, uma bela escola, uma bela doutrinação, e agora a tua graça sobre o teu servo nessa administração, Pai, toda honra, toda glória ao teu nome.
Muito obrigado por Jesus que foi dado por nós, e nós estamos te agradecendo nesse culto de Santa Ceia, Pai. Agora essas mãos erguidas têm um pedido, Pai, e eu quero te apresentar e te pedir a tua intervenção. Eu oro também pela Ruth que está em Ruth Prado, Senhor, abençoa a tua serva. Tu sabes o desejo desse coração, e quando alguém deseja o Senhor também deseja, e aí vai dar tudo certo, Pai. Abençoa a tua serva, abençoe todos que estão aqui neste templo, e também todos que nos seus lares nos acompanham, e que estarão nos acompanhando amanhã também, Pai. Assim entrego todos em tuas mãos, e peço uma semana abençoada. Prepara-nos para o próximo domingo, como teremos um domingo de evangelismo e missões, Pai. Prepara os teus filhos e todos nós que vamos estar juntos nessa jornada. Assim eu oro e já agradeço, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Está encerrado em nome de Jesus.